gente! Tudo bem com vocês? Oi, Paula! Oi, Kate! Oi, Laís! Gente, eu esqueci de avisar no grupo do WhatsApp. Oi, Bruna! Eu esqueci de avisar no grupo do WhatsApp que ia ter live. Vamos ver se eu consigo avisar agora sobre sonecas. E aí, gente, tô esperando vocês entrarem para que a gente possa falar sobre sonecas. Foi o tema mais votado. Eu vou avisar no grupo. Esqueci, gente. Deixa eu avisar aqui agora. Peraí. Tô mandando aqui, gente, no grupo do WhatsApp. Eu esqueci de avisar. Quem não tá ainda no grupo do WhatsApp, vamos correr lá e entrar, tá? Vou tentar encaminhar aqui agora pelo computador. E aí, gente, como é que vocês estão? Conta pra mim. Vamos ver se eu consigo encaminhar pros outros grupos. Pelo computador, eu tenho um pouco de dificuldade de encaminhar nos outros grupos. Gente, nós vamos falar sobre soneca. Eu postei lá hoje que eu ia fazer uma live, né? Tô aqui dividindo a atenção, mandando nos grupos que eu tinha esquecido de mandar. Peraí, gente, que eu já vou vir falar, já vou vir focar aqui com vocês. Pra todo mundo receber, pra estar todo mundo aqui. Coloquei hoje pra vocês votarem, né? Pra saber qual tema de hoje vocês queriam. Pra gente fazer uma live bem gostosa. E o tema escolhido foram as sonecas. Queria fazer um pedido pra vocês. Quem tá aqui assistindo e que tem mamãe, que tem a bebê em casa. Tem aqui, ó, um aviãozinho. Vamos encaminhar, né, pra mamãe. Vamos dizer assim, olha, essa mulher aqui... A Camila falando, tudo que eu precisava, resistência das sonecas. A Paulinha, gente, a feira é melhor da vida, chama ela. Isso aí, Paulinha, tô tentando mandar pra todo mundo aqui, tá? Tô tentando mandar pra todo mundo aqui no grupo. Peraí, gente, tô só terminando de mandar pra todos os grupos. Gente, eu sei, enquanto tá todo mundo entrando, tá? Por isso que eu tô aqui enrolando um pouquinho. Eu sei o quanto é difícil sonecas. Sempre que eu começo um atendimento, né, eu digo assim, eu falo, olha, soneca é sempre mais difícil que sono noturno. Peraí, gente, que eu tô dividindo a atenção ainda, mas já tô quase, tá? Só faltam alguns grupos que eu ainda não mandei. Soneca é sempre mais difícil que sono noturno. E sempre vai ser. Por que soneca é mais difícil que sono noturno? Porque, gente, soneca não tem melatonina, né? Soneca... Peraí que eu tô terminando de mandar aqui pra todo mundo. Acho que enfim, né? Soneca não tem melatonina, né? Diferentemente do sono da noite, que a gente tem a melatonina, que facilita todo o processo. Acho que eu mandei pra todo mundo agora no grupo. Agora eu vou dar atenção aqui pra vocês, vou até fechar o WhatsApp, vou posicionar melhor o celular. Vamos lá, pronto, tô aqui agora, tá? Tinha esquecido de mandar. Na soneca eu não tenho melatonina, tá? E isso dificulta um pouco o processo. E uma outra coisa que acontece na soneca é que é dia, né? E a criança, ela é extremamente curiosa. E muitas vezes a gente não se atenta a isso e a gente não cuida do ambiente da soneca como a gente deveria de cuidar, né? A gente não faz a questão do estímulo, de diminuição de estímulo visual, de diminuição de estímulo sonoro. Às vezes a gente acha que isso é besteira. E isso não é besteira. Então eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês para que vocês possam entender, tá? Agora eu tô só aqui com vocês, já mandei aqui nos grupos de WhatsApp. Quem inclusive não está no grupo do WhatsApp, tem lá no Linktree, entra lá. O grupo ele é gratuito. Semana passada eu falei que eu ia mandar um conteúdo, tava meio enrolado, eu não consegui mandar, mas essa semana eu já até preparei, comecei a preparar o conteúdo para eu poder mandar para vocês, tá? Quem conhece alguma mamãe, tá? Que tá passando por dificuldade na soneca,
manda um aviãozinho pra ela, diz, olha, vem assistir a live dela que ela vai falar sobre sonecas. Primeira coisa que eu preciso entender sobre sonecas, tá? Primeiro ponto que eu preciso entender. A criança, ela nasce extremamente imatura. E ao longo do primeiro ano de vida, essa criança ela muda muito. Então eu sempre digo assim pra mãe quando eu tô em atendimento, gente, isso eu falo muito assim, eu digo, olha, não se prenda, não fala assim, mas antigamente ele fazia soneca e agora, a cada 2 horas, agora ele não faz mais. Pensa que a criança ela evolui no primeiro ano de vida dela, principalmente. Então, às vezes, muitas vezes, eu pego famílias que a família está tentando organizar uma rotina, está tentando ofertar uma soneca, onde às vezes não cabe mais uma soneca, onde às vezes está sobrando soneca. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E por isso que eu falo que é muito importante que a gente estude sobre sono. Para que a gente entenda sobre soneca, a gente precisa entender sobre a janela de sono da criança. Olha só, hoje eu falei isso ainda com uma mãe, tá? Eu disse isso pra ela. Janela de sono, o que é janela de sono? Vou explicar pra vocês, porque não tem como eu falar de soneca sem falar de janela de sono. O que é janela de sono? Presta atenção, gente. Janela de sono, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que às vezes é maçante ficar escutando tudo isso, né, que eu tô falando aqui pra vocês, mas é o que eu falo lá no desafio, é o que eu falo na consultoria, eu falo isso. Eu quero ensinar pra vocês, pra que vocês se tornem especialistas do sono dos filhos de vocês. Não adianta eu vir aqui com uma teoria fechada e dizer, olha, é isso aí, pronto, acabou, porque não funciona. Nossa, derrubei o negócio aqui, vocês escutaram? Porque não funciona dessa forma, gente. Porque depois vocês vão passar por alguma situação difícil, ou essa criança vai ter mudado qualquer coisinha e vocês não vão saber como conduzir. Então não é isso que eu quero. O que eu quero é ensinar vocês para que vocês possam olhar para os filhos de vocês e entender. Então eu preciso passar essa coisa chata, às vezes, de teoria, eu preciso frisar as coisas para que vocês entendam, para que faça sentido, né? Então assim, janela de sono é uma tabela. Foi pego vários bebês, uma mesma faixa etária, bebês que dormem bem, e aí foi estudado que a cada determinado período de tempo esse bebê precisa de um sono. Porque o bebê, ele nasce imaturo, ele não nasce com o cérebro ainda todo formado. Então não é como igual nós que conseguimos passar o dia todo acordado para então depois dormir à noite. A cada determinado tempo aumenta a pressão homeostática, que é a pressão do sono. É como se fosse uma bexiga. Amanhece assim, ó, vaziozinho. Aí enche. Fica lá, ó, cheio. Aí precisa esvaziar de novo. Se tem uma boa soneca, essa bexiga ela é esvaziada por todo. Como inteiro, né? Ela fica vaziazinha. Se não tem, fica uma bexiga meio cheia, meio vazia, que logo ela enche de novo. Então, por isso, muitas vezes a mãe fala assim, a janela de sono do meu filho não tem nada a ver com isso aí, bibibi, bobobó. Porque às vezes essa criança faz sonecas tão ruins que ela tem uma janela de sono mais curta porque ela não descansou direito o que ela precisava de descansar, tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente entenda. Então, eu até postei esses dias uma sugestão de rotina, eu sempre posto sobre janelas de sono. Eu preciso entender a cada quanto tempo que o meu filho precisa de uma soneca. Junto com isso, eu preciso me conectar e ter a sensibilidade de olhar os sinais de sono que o meu filho tá me dando. Se a Paula estiver aqui ainda, ela vai, é o exemplo dela que eu vou dar. Eu tava conversando com ela, fazendo a vídeo da consultoria. E o menininho dela tava morrendo de sono no colo dela. E aí ela começou a bater a mão num negócio que fazia um barulho. Fazia um plim, plim, plim. E ele, de chatinho que tava reclamando no colo dela, pronto, saiu o sinal de sono. E aí ele simplesmente ficou naquele ponto que ele ficou super estimulado com aquilo e ele queria olhar para aquilo. Ela tá de prova, ó, é o exemplo dela. Por que eu tô dando esse exemplo? O quanto é uma linha, o sinal de sono e o excesso de estímulo. O menininho da Paula tava ali no colo, ele tava com sono nitidamente. Ela começou a chamar a atenção dele para uma outra coisa. E aí, uma mãe que não tá alerta com aquele sinal de sono já tinha perdido aquilo. Porque
quando você olha para a criança e você não entende sobre a janela de sono, você não entende que ele já deu o sinal de sono lá atrás, você só via ele super estimulado. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento da janela de sono e que a gente tenha esse conhecimento do sinal de sono, que a gente esteja bem alerta, tá vendo ele. Porque quando a criança passa um pouquinho, igual o menininho da Paula estava no colo dela, passou um pouquinho, passou, porque a gente estava conversando, enfim. Ele para de dar sinal de sono, de repente ele começa a ficar super estimulado. E aí muita mãe erra nessa hora e fala assim, ah lá, meu filho tá tão estimulado, ele não tá com sinal de sono não. Ele tá muito cansado, ele tá muito agitado. Olha lá, como é que ele tá com sinal de sono? O moleque tá aí super agitado. Então é muito importante essas duas informações. Entender um pouco da janela de sono, pegar o primeiro sinal de sono da criança, entender que se a criança passar do tempo que ela precisa, né, que ela já teria que ter dormido e acabou não dormindo por algum motivo, ele vai ficar super agitado. Isso é hormonal, para que o corpo aguente, ele começa a produzir mais cortisol e a criança começa a ficar mais agitada, tá? Esse é o primeiro ponto. Então é muito importante essa sensibilidade em enxergar o sinal de sono e ir para o quarto, levar a criança para dormir. Aí junto com isso, o que acontece? Muitas vezes eu vou lá e levo meu filho para dormir, mas eu penso assim, uai, faz 10 minutos que eu tô aqui, meu filho tá chorando e não dorme. Acho que ele não tá com sono, não. Eu vou sair do quarto. E aí eu pego e saio do quarto. Gente, tem uma coisa que chama período de latência. Quando a criança já tá bem organizada, já tá tudo bem esquematizado, ela pode levar até 30 minutos para conseguir relaxar e adormecer. Eu sempre falo isso. Olha você, olha pro teu sono. Você deita na cama e você dorme na hora, assim, tipo, fecha o olho, apaga. Não funciona assim, né? Tem crianças que demoram um pouco mais pra pegar no sono, e tem crianças que pegam no sono mais rápido, assim como adultos, né, gente? Tem adulto que pega no sono, você nem vê. Tem adultos que não. Tem adultos que demoram um pouco mais para pegar no sono. Então é muito importante esse processo de entrar no quarto e de ter consistência. Quando passa comigo na consultoria ou quando tá fazendo curso comigo lá no desafio, eu dou um exemplo, eu digo, olha, insista para que a soneca aconteça, no sentido de entrar no quarto, de dar o colinho, de insistir ali para que a soneca aconteça por mais ou menos 40 minutos. Porque se eu não der esse tempo, o que vai acontecer é que a mãe vai insistir 10 minutos e vai sair do quarto e vai dizer assim, cara, meu filho não quer dormir não, vida que segue, vou sair do quarto. Agora, tem essa mãe. E tem a mãe também que fica ali no quarto por 2 horas, por 2h30. Eu já recebi mensagem de mãe que ficou 2h30, 3 horas com a criança no quarto, a criança não dormia, a mãe não saiu do quarto. E aí gera um estresse, gente, que não faz sentido. Se eu quero relaxar e dormir, esse estresse tá longe do que é o que eu quero, né? Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade, sabe? De entrar no quarto e de colocar a criança para dormir e insistir por um tempo que seja saudável. Uma outra coisa que é importante é o ritual de sono. Quando eu falo em ritual de sono, tanto para sono noturno quanto para soneca, que é o tema da nossa live de hoje, eu preciso pensar o que significa ritual, tá? Eu gosto de desmistificar as coisas. Quando eu falo em ritual, quando eu pego essa mãe, eu converso com a mãe, eu percebo que a mãe tem na cabeça dela uma expectativa sobre ritual, gente. Peraí, deixa eu tomar água. Tipo, uma resistência sobre ritual. Isso aí, gente! Manda coraçãozinho. Adoro ver coraçãozinho subindo aqui, tá? Ó... o Instagram entende que o que eu tô falando aqui faz sentido e entrega pra mais mães, tá? Por isso que eu gosto de ver coraçãozinho subindo aqui. E porque também eu entendo que o que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês. Porque é muito difícil estar aqui, tá falando, e não tá vendo a carinha de cada uma de vocês, tá? Então pra mim isso é bem importante. Olha só, gente, vamos lá então. Quando eu penso em ritual, eu sempre falo assim... ajusta a expectativa sobre o que é ritual de sono, né? Para que serve ritual de sono e como que a criança precisa sair do ritual de sono. Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa de que o ritual de sono, a criança vai sair assim...
apagada, já relaxada demais, já quase dormindo, né? E não é isso, tá? Não é isso. O ritual de sono, ele serve para sinalizar para a criança que daqui a pouquinho é hora dela relaxar e dormir, para que a gente consiga abaixar a energia da criança. O ritual de sono, ele começa, gente, quando a gente, por exemplo, se eu sei que a janela de sono do meu filho é de 2 horas, então próximo de 2 horas ele precisa de uma soneca, eu inicio 10 minutinhos antes e eu já organizo para que a atividade antes desse ritual de sono, ela não seja atividade mais estimulante, não seja atividade que a criança vai pular feito um louco, virar de ponta cabeça, entendeu? Eu já vou abaixando a energia, porque olha só, imagina vocês, eu não sei, eu amo correr, tá? Quando eu corro, me dá, por mais cansada que eu esteja, me dá estímulo, eu fico pronta, né? Você acha que eu consigo sair de uma corrida, deitar na cama e dormir na hora, assim? Eu não consigo. E pra criança é a mesma coisa. Você acha que a criança consegue estar numa brincadeira super agitada, o corpo dela tá preparada pra dormir? Não tá. Então eu preciso preparar o corpo, eu preciso fazer uma atividade que já vai baixando a energia. E aí depois então eu entro pro ritual. Ritual é sequência de atividade pra criança relaxar e dormir. O que é ritual de soneca bom? É ritual que funciona na tua casa. Ai, porque a fulana da vizinha era ciclana. Cara, é a fulana vizinha ciclana, é o que funciona na casa dela. Na minha casa, com a minha Diana, o que eu fazia? Gente, eu entrava no quarto, na soneca eu apagava a luz, eu ligava o ruído branco, eu fechava a janela e eu ia cantando uma musiquinha, finalizou a música, era hora de dormir. Era o ritual que funcionava. Gente, eu sou a mãe prática, eu sempre fui a mãe prática, não adiantava ficar inventando muito na soneca da Diana. Então eu sempre sinalizei pra ela. Eu ia falando, olha, nós vamos pro quarto, a gente ia andando pelo corredor, a gente ia cantando, aí a gente, eu trazia ela pro colo, ia conduzindo, até que eu levava ela pro quarto e ela dormia. Era mágico? Não. Ela saía do ritual apagada? Também não. Mas ela entendia que todas as vezes, quando eu fazia isso, quando eu conduzia pro quarto dela, quando a gente ligava o ruído branco, quando apagava a luz, era hora dela relaxar e dormir. Fer, quando eu entro no quarto, meu filho chora. Principalmente aqueles bebês de 4, 5 meses que entende que quando vai entrar no quarto é hora de dormir e a criança faz aquele show de choro. O que eu faço? Olha, na minha casa, eu como mãe, eu entrava no quarto e acolhia minha filha e dizia, olha minha filha, é hora de dormir e nós vamos dormir, mamãe tá aqui, tá? Eu sei que tem mães que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com o choro, sabe? E isso é um ponto que a gente tem que olhar muito, sabe? Eu não tenho que parar de fazer algo no momento onde a criança começa a chorar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente tem um choro seletivo da criança, é muito engraçado isso, né? Pô, eu tô vendo que a criança tá com sono. Quando a criança tá com sono, é óbvio que a criança tá com cortisol mais alto, né? E aí a criança chora. E aí eu deixo de entrar no quarto, eu saio do quarto, eu vou lá e dou estímulo pra ela, eu dou exatamente ao contrário do que ela precisa? Tá doido? Não, eu entro no quarto, eu acolho, eu digo, olha, é hora de dormir. Mas isso não é muito claro quando eu falo pro sono. Porque, se ela tá chorando, ela não quer, eu saio do quarto. E aí a criança vai entrando num looping de excesso de cansaço, na verdade. Agora, quando eu falo pra mãe, eu sempre pergunto isso na consultoria, sempre faço essa pergunta. Ainda mais quando eu atendo mãe de bebês de 9, 10 meses, de 4 meses também, pergunto isso. Quando você vai colocar teu filho no carro, você põe na cadeirinha do carro, no bebê conforto, né, pra ir até algum lugar. Se o teu filho chora, você tira ele da cadeirinha, você leva ele no colo, porque ele tá chorando. A mãe diz, não, né, é uma questão de segurança, não, vai sempre na cadeirinha. Pois é, você lida com o choro nesse momento, não é a coisa mais agradável, mas você lida, não é isso? Porque é uma necessidade, é uma questão de segurança, não é isso? É a mesma coisa quando eu tô... A Manu mandou uma pergunta, eu não sei ver o balãozinho, será que eu sei? Bebê de 6 meses... Peraí, depois eu vou tentar abrir o balãozinho, tá, Manu? O balãozinho sumiu, mas eu vou abrir aqui de novo. Eu tenho dificuldade, assim, gente. Eu trabalho nisso aqui, mas a pessoa é extremamente leiga no digital, assim, pra lidar com tecnologia. Mas eu vou tentar abrir o balãozinho daqui a pouco, Manu. Se eu não conseguir, você me manda aqui, tá? Que aí eu te respondo aqui.
Quando eu pergunto, então, da cadeirinha do carro, a mãe é enfática, me diz, não, é uma questão de segurança, eu deixo ele na cadeirinha do carro, não tiro, o carro tá em movimento. É a mesma coisa que eu digo pra vocês do sono. O teu filho tá no teu colo, ele tá acolhido, você tá ali, ele tá chorando porque o cortisol dele tá alto, porque ele tá cansado, é uma forma que ele tem de se expressar, ele não tá conseguindo relaxar. Quando você sai do quarto, você não tá ajudando ele, você tá dando mais canseira, você tá dando mais estímulo, e eu te garanto, vai ser mais difícil ainda do seu filho voltar a dormir. Acontece que a gente sai do quarto porque a gente, como mãe, não lida com o choro. Você entende que a gente tem essa questão de em momentos pode chorar, em momentos não pode chorar? Uai, a criança vai tomar banho, a criança chora pra tomar banho. Você deixa de dar banho porque a criança tá chorando? Não, precisa tomar banho, precisa tomar banho. E aí você não vai lá, você tenta fazer de forma prazerosa, você tenta conduzir aquele momento pra ser uma forma gostosa. É a mesma coisa com relação ao sono, meu bem. Eu vou acolher, eu vou mandar de forma, eu vou estar junto, eu vou fazer de forma prazerosa, mas eu preciso de consistência, porque senão, gente, essa criança vai ficar exausta e ela não vai conseguir melhorar. Então, qual que é a minha orientação para vocês na soneca? Entendam um pouquinho, estudem um pouquinho. Eu não posso pagar o desafio, eu não posso pagar a consultoria. Tá tudo bem, eu tenho aqui, ó, se vocês lerem o meu feed, eu tenho muita informação. Estudem, não queiram informação pronta. Quem dá a receita de bolo, quem dá a rotina pronta, não concordo. Vocês são especialistas do sono dos filhos de vocês. Peguem a teoria, cruzem essa informação com o filho de vocês, achem o sinal de sono, entre com essa criança pro quarto e ajude essa criança. Não ache que o fato dessa criança chorar é motivo pelo qual você tem que sair do quarto. Essa criança está precisando de ajuda para relaxar e dormir. Ela não está precisando de ajuda para parar de chorar naquele momento. Ela está chorando porque ela não está conseguindo relaxar. Quando você sai no quarto, você está ofertando o que a criança não precisa. Mas tenha esse conhecimento de quantas sonecas essa criança precisa. Observe os sinais de sono dessa criança, porque isso é muito importante. Vai lá, entra no quarto, tenha consistência. Vamos só fazer um gancho aqui, ó. Prepara o ambiente de sono. Gente, isso é simples demais, preparar o ambiente de sono, tá? É muito fácil preparar o ambiente de sono. Faça isso. Compra cartolina, prega cartolina na janela. Quanto mais claridade tiver, mais difícil é da criança relaxar para dormir. A criança quer olhar para tudo, ela não quer relaxar e dormir. A criança é curiosa, é natural isso, é instintivo isso. Então escureça o ambiente. A troca do ciclo de sono, a chance da criança engrenar se tiver tudo escuro, ela é muito maior. Outro ponto, ruído branco. Minha casa é barulhenta. Cara, você não tem controle, Aqui, eu moro no interior, né? Não sei de onde vocês são, mas eu sou do interior de São Paulo, cara. O povo vende ovo, vende vassoura, vende pamonha, vende churros, misericórdia. A gente vende de tudo aqui. E o povo berra na porta da casa da gente vendendo as coisas. E é bem na hora que a criança tá dormindo. Eu tenho controle sobre isso? Não, mãe, você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle sobre colocar o ruído branco antes do seu filho dormir, né? Pra que ele tenha uma boa soneca. Com certeza você tem controle sobre isso. Então é muito importante que a gente cuide desse ambiente na hora de colocar o nosso filho pra dormir, gente. Isso é essencial. Outra coisa sobre o ambiente de sono, né? Então a gente... É muito importante, Paulinha, muito importante. Ambiente de sono é essencial. E muitas vezes a gente torce o nariz, porque a gente acha que, imagina, a criança tem que dormir em qualquer lugar. Eu sempre pergunto isso. Você dorme em qualquer lugar? Você se desliga em qualquer lugar? Porque eu não me desligo, né? Tem ser humano que realmente se desliga, gente. Eu tenho uma amiga que se desliga, assim, sentada, tipo, no meio do nada, ela fecha o olho e dorme. Eu falo, gente, eu não sou essa pessoa, entendeu? E minha filha também não é, e tá tudo bem isso. Isso não significa que ela não gosta de dormir, né? Então, sobre o ambiente de sono, é importante cuidar da luminosidade, do barulho e também da temperatura, né? Porque, principalmente agora, tá muito calor e o ambiente precisa estar mais fresco. Não tem um ar-condicionado. Liga um ventilador, liga um umidificador, porque facilita o ar ficar um pouquinho mais gelado. Eu preciso cuidar, eu preciso favorecer. Você dorme bem no calor? Tira a roupinha, deixa mais fresquinho, deixa só de fraldinha, né? Permita isso à criança.
Tá, ajustei o ambiente de sono, já entendi o sinal de sono, já vi o sinal de sono do meu filho. Olha essa pergunta aqui, ó, que a Celinha fez. Quando a criança der o sinal de sono, quanto tempo devemos ficar tentando fazer dormir? Ó, eu achei que fosse outra pergunta, mas eu vou te responder isso também, tá? Olha só. Tem criança que quando a gente vê... eu vou só te responder uma pergunta antes, que eu achei que tua pergunta fosse outra, Celinha. Tem criança que quando eu vejo o primeiro sinal de sono, eu preciso correr com a criança e levar a criança já logo pra dormir, tá? Porque se você espera muito, a criança perde o tempo e aí bagunça tudo. Tem criança que não, que você precisa esperar um pouquinho mais, ela tá um pouquinho mais cansada. Essa percepção é a gente que tem que ir tendo, sabe? Na tentativa de um dia, do outro, a gente vai anotando até que a gente acha esse ponto. A gente vai sendo cada vez mais assertiva, olhando, analisando, sendo detetive dos nossos filhos. A pergunta que você fez, eu acho que até já respondi, acho que você não estava aqui. Eu vi o sinal de sono, eu insisto uns 40 minutos dentro do quarto para que a criança durma. Não dormiu? Sai do quarto. Às vezes a criança tem tudo para dormir realmente e simplesmente não dorme, tá tudo bem, isso faz parte, tá? Não faz parte sempre, mas uma ou outra vez isso vai acontecer. Assim como a gente tem noite que a gente não dorme bem, né? E tá tudo bem. Então, eu entro no quarto e eu insisto uns 40 minutos para que essa criança adormeça. Adormeceu, berço. Aí, se é uma criança que depois de meia hora já se desperta, já tá pronta para acordar, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar assistir a soneca dessa criança para eu ajudar essa criança a prolongar essa soneca. Eu vou ter que pegar no colo. Fernanda, mas isso dá muito trabalho. Gente, quem falou para vocês que criar filho não era algo que demandasse energia nossa? Demanda energia, mas é preciso, porque uma criança que não faz boas sonecas não vai fazer uma boa noite de sono, é uma criança que vai chegar no final do dia exausta. Então é bem importante que a gente tenha essa sensibilidade, assim, ó. Meu filho sempre acorda com meia hora, então com meia hora eu vou estar pronto para ajudar o meu filho a voltar a dormir. Se precisar, eu vou dar colo. Sim, eu vou dar colo para prolongar essa soneca. Fer, mas como é que eu trabalho a autonomia do sono? Eu trabalho a autonomia do sono primeiro do sono noturno. Eu não começo trabalhando na soneca, tá? Porque quando tu começa trabalhando na soneca, é aquilo que eu já falei pra você. Soneca é sempre mais difícil, soneca não tem melatonina. A chance dessa criança se perder e simplesmente não fazer soneca, perder a janela de sono, ela é muito maior. Então, o segredo é consistência, entrar no quarto no momento certo, se conectar com o meu filho, respirar fundo, estar calmo. Vai respirando assim, ó. Tenta manter a criança no mesmo posicionamento, ao invés de ficar trocando a criança de 310 mil posições, que às vezes a mãe vai ficando agitada e vai trocando, porque aí a criança vai ficando cada vez mais agitada. Calma, calma. Mas meu filho tá chorando. Teu filho tá mamado? Teu filho tá trocado? Teu filho tá sem dor? Então teu filho tá com sono. E quando vem sono, se o seu filho não chupar chupeta ou não estiver mamando, vai ter choro, mas tá acolhido, tá no teu colo, entende? Fui clara com vocês com relação às sonecas? Eu queria responder algumas perguntas, que tem bastante pergunta aqui. Eu tento sempre, antes de fechar uma consultoria, ou antes de vender o desafio, eu acho que quem assistiu a aula do desafio foi bem claro com relação a isso, e eu tento ser muito clara, é que não tem milagre. Tem uma construção, tem que colocar em prática, tem dia após dia, entende? Quanto tempo eu insisto para que a criança volte a dormir? Eu insisto por 20 minutos quando eu vou emendar a soneca. Esse emendar a soneca é sempre com mais resistência, a criança já descansou um pouco, ela já liberou um pouco daquela pressão homeostática. Tem criança, a Diana era uma criança dessa que eu não conseguia voltar ela pro berço se eu precisasse emendar, eu tinha que ficar com ela no colo, mas eu ficava, porque eu já estava trabalhando autonomia à noite, tá? Então, eu sempre tento ser muito clara de que é um processo, né? Que não tem milagre, que não tem fórmula mágica, mas tem a construção, que eu não tenho que ficar esperando meu filho fazer 3 anos para dormir bem, que eu posso dormir bem quando meu filho tem 8, 9, 4 meses, eu preciso só ajustar a minha expectativa. Qual é a expectativa para essa idade? Quanto tempo mais ou menos o meu filho precisa mamar, né? Em determinada idade. Então, eu acho que isso é bem importante. Eu vou tentar ler umas perguntas aqui, que eu vi que tem bastante, tá? Vamos lá. A
A Manu falou da bolinha, vamos ver. Bebê de 3 meses e 3 semanas faz sonecas mamando, era tranquilo. Agora a mama larga o peito e acorda. Janela de sono de 6 meses, Manu, é mais ou menos de 2 a 3 horas. Com 6 meses a criança fica muito espertinha, né? Não sei se você tá cuidando do ambiente, acho que esse é um ponto. Direcionar mais a criança, olha, agora é a hora de relaxar para dormir. Isso também é um ponto importante, tá? Direcionar mesmo a criança. E ver se você não tá errando na janela de sono ou no ambiente, né? A Laís, quando o bebê só faz sonecas diurnas no colo? 47 dias, a criaturinha acabou de nascer, período da esterogestação, aquela coisa maravilhosa que o bebê quer ficar grudadinho na mamãe dele o dia inteiro, delícia! Eu gosto muito nessa faixa etária de usar o Swaddle ou o charutinho. Eu acho que facilita muito, a criança se desperta muito por conta do reflexo de Moro. Eu acho que facilita muito esse processo nesse primeiro momento, tá? A Júlia, soneca na escolinha dura de 20 a 40 minutos. Como melhorar? Bebê de 9 meses. Ju, soneca na escolinha é soneca na escolinha, né? Tem sempre mais estímulo. Eu não sei há quanto tempo que seu bebê tá na escolinha. Tem muito período de adaptação, né, da criança na escola. Eu acho que essa é uma questão. E depois também... às vezes você pode conversar assim na escolinha, se eles podem escurecer um pouquinho o ambiente, se eles podem usar o ruído branco, porque aí uma criança acordando não vai acordar a outra, depende muito de quantas crianças tem na sala. Mas tem muito também uma questão da adaptação da criança na escola, né? Cadê? Deixa eu ver aqui vocês... Tem mais pergunta aqui. Meu bebê tem 7 meses, não dorme à noite. Maia, tem várias informações, né? Não sei se você tá aqui ainda, que você tava lá no início. Tem várias informações aqui no perfil, né? Se você precisar de orientação de forma personalizada, tem a consultoria, tem o desafio, que aí é o pessoal em grupo. Tem o conteúdo aqui, gratuito. É uma questão de aprender, de estudar e de colocar em prática, tá? A Josi, sono após o almoço para criança de 5 anos. De quantas horas? Cara, criança de 5 anos é assim, ó. Tem criança que dorme e que funciona super bem à noite. Tem criança que não dorme e que não funciona à noite. Que funciona à noite. A partir dos 3 anos, a criança não tem mais a necessidade. Tem muitas crianças que não têm mais a necessidade de dormir, tá? Então tem que observar se há necessidade ainda. Por exemplo, aqui na minha casa, o que eu vejo, tá? A Diana é uma criança que ela não tem mais necessidade. Assim, na verdade, eu até conseguiria conduzir ainda uma soneca com ela até mais tarde, mas aí ela iria dormir muito tarde, tá? E aí não iria funcionar. Então, eu tirei a soneca e funciona bem à noite, tá? Deixa eu ver. Soneca de 2 horas. Ó, Paula, é isso aí. Cuidar do ambiente é vida. Gente... sabe o que eu vou fazer? Tem um monte de pergunta aqui, mas eu não vou conseguir responder porque eu preciso finalizar uma consultoria aqui. Olha só, eu vou abrir uma caixinha de pergunta agora pra vocês. Então, quem tá aqui na live e que eu não consegui responder, eu vou abrir a caixinha de pergunta porque aí eu consigo responder melhor vocês também. Vamos combinar isso? Tô abrindo agora a caixinha de pergunta, tá? Queria agradecer cada uma de vocês que estava aqui, né? Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube para que vocês possam assistir. É um processo, para de acreditar em fórmula milagrosa. Entenda que é uma construção na casa de vocês, tá bom? Vou deixar a live salva no YouTube, já que eu subo o link, e vou deixar a caixinha aqui. Corre lá, manda, já venho responder, tá bom?